Organização Mundial da Saúde alerta sobre as festas de finais de ano e também a nova variante da Covid-19. Você vai ver também. Variante Omicron se tornou amplamente dominante já nos Estados Unidos. O Ministério da Saúde anunciou que doará ao menos 10 milhões de doses da vacina contra a Covid para nações de baixa renda. Orçamento 2022 do Estado é aprovado na Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021, tempo estável aqui na região sul de Santa Catarina. A variante Omicron se tornou amplamente dominante nos Estados Unidos. As informações levam em conta um levantamento feito na última semana. A nova cepa respondeu por 73,25% das novas infecções pela Covid-19 durante o período pesquisado. A notícia chega na véspera de um discurso sobre a Covid do presidente americano Joe Biden previsto para essa terça-feira. A Secretaria de Imprensa da Casa Branca havia dito que Biden não planeja fechar o país em resposta a esse aumento. O principal assessor americano para a pandemia, Anthony Fauci, alertou no domingo sobre a chegada de um inverno sombrio à medida que a variante Omicron do coronavírus estimula uma nova onda de infecções em todo o mundo. Apesar das indicações de que a nova cepa não é mais grave do que a Delta, os dados iniciais sugerem que ela pode ser mais infecciosa e possivelmente mais resistente às vacinas. Nos Estados Unidos, hospitais estão ficando lotados, centros de testagem estão acumulando longas filas e eventos esportivos e culturais estão sendo cancelados. Manter o vírus sob controle tem sido um desafio para os americanos, já que a vacinação e o uso de máscaras se tornaram questões políticas polêmicas e as ordens federais terminam em demoradas batalhas legais. A Organização Mundial da Saúde alertou que nas festas de final de ano não se pode esquecer dos cuidados ainda com a transmissão da Covid-19. Com a aproximação das festividades de fim de ano, a Organização Mundial da Saúde lembrou do desejo das pessoas de passar um tempo com amigos e familiares, mas ressaltou que não se pode esquecer da ameaça da pandemia de Covid-19, que ganhou recentemente um novo agente complicador, a variante Omicron. Desde que foi relatada pela primeira vez na África do Sul em novembro, a cepa foi identificada em dezenas de países, destruindo as esperanças de que o pior da pandemia já tinha passado. Não pode haver dúvida de que o aumento da interação social durante o período de festas em muitos países vai levar a um aumento de casos, sobrecarga dos sistemas de saúde e mais mortes. O secretário-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aproveitou a ocasião para pedir à união das nações do planeta para acabar com a pandemia no próximo ano. 2022 tem de ser o ano em que acabamos com a pandemia, mas também deve ser o ano em que todos os países investam na prevenção de um futuro desastre dessa escala. O coronavírus foi detectado em Wuhan, na China, no final de 2019. Desde então, a Covid ganhou o mundo, deixando mais de 5.350.000 mortos e cerca de 275 milhões de infectados. O Ministério da Saúde anunciou que doará ao menos 10 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para nações de baixa renda, por meio da Aliança Internacional COVAX Facility, conduzida pela Organização Mundial da Saúde, bem como para países vizinhos. A doação foi anunciada numa nota conjunta dos Ministérios das Relações Exteriores e da Saúde. O Brasil vai poder doar até 30 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19. As vacinas foram adquiridas por meio do mecanismo COVAX Facility.
grupo formado por mais de 150 países e liderado pela Organização Mundial da Saúde para impulsionar o desenvolvimento e a distribuição de vacinas no mundo. Gostaria de indicar que as doações a serem efetivadas pelo governo federal não comprometerão nossa bem-sucedida estratégia de imunização. A decisão sobre quais países vão receber as doses deve ser tomada pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores. Segundo a OMS, 41 países devem terminar o ano com menos de 10% da população imunizada contra a Covid. E 98 países não devem alcançar a meta de ter pelo menos 40% da população vacinada até o final do ano. A seguir, residenciais para idosos têm sido cada vez mais procurados para moradia, estadia curta também. E olha só que curioso, o primeiro SMS enviado por um telefone móvel foi vendido pelo equivalente a quase R$700 mil. A mensagem foi enviada há 29 anos. O primeiro SMS enviado por um telefone móvel em 1992 foi vendido nesta terça-feira como um NFT em um leilão por R$107 mil, o equivalente a quase R$700 mil. O comprador, cuja identidade não foi revelada, é um canadense envolvido com o setor de tecnologia. Ele agora é o proprietário de uma réplica digital exclusiva da primeira mensagem SMS na forma de um token não fungível, ou NFT. A sigla se refere a um selo digital que pode ser associado a uma foto, um vídeo ou qualquer tipo de arquivo digital. O primeiro SMS foi uma mensagem de 15 caracteres enviada a um funcionário da companhia Vodafone. A mensagem era Feliz Natal. A operadora de rede móvel Vodafone disse que planeja doar os lucros da venda para a agência da ONU para refugiados. E para você que não entendeu, o SMS é a mensagem de texto que chega no seu celular normalmente, aquela que vem direto ali no seu celular. Tem coisas que acontecem assim na vida. Problemas relacionados ao sistema do INSS são comuns. Uma cidadã reclama que seus documentos foram usados em outra situação e que agora ela não consegue receber pensão por morte do marido. Maria de Fátima Souza dos Santos perdeu o marido Paulo Sérgio de Almeida em maio deste ano para a Covid. Entrou com um pedido de pensão, mas a resposta do INSS era sempre a mesma, em análise. Até que em agosto descobriu que para o INSS ela está morta desde 2001. E ali eu comecei a ler aquele detalhamento, os anexos, tudo, e ali eu constatei que falava em relação a uma pensão e falava do nome de uma pessoa, por nome de Pedro. Aí eu fui lendo, eu falei assim, mas eu tô dada como morta, porque essa pessoa tá morta e eu vi ali óbito, né? Pedi ajuda para uma amiga minha, que é advogada Ineide, e mais um amigo. Enquanto ela olhava de um lado, ele olhava para outro. E ali ele falou que realmente eu estava dada como morta, que uma outra pessoa estava recebendo uma pensão, que tinha, além do esposo dessa Maria de Fátima, o filho também dela estava recebendo essa pensão. Só que não são de Mato Grosso do Sul, são de outro estado. Embora o nome Maria de Fátima Souza dos Santos seja um nome comum, os dados pessoais, CPF, data e local de nascimento, nome da mãe e o número do NIS são os mesmos. Nos documentos constam que Pedro Roberto Araújo, de 58 anos, morador da cidade de Camocim, no Ceará, está há 20 anos recebendo a pensão pela morte de Maria de Fátima. Como é que um órgão como o INSS, como que pode uma coisa que diz ser certa, que diz ser correta, em quem que a gente vai confiar? Essa é a pergunta que eu falo. Que a gente não está seguro, então, porque ali está todo... eu não conformo, é os meus dados.
Tudo meu está com essa pessoa. Outra informação intrigante é que Maria de Fátima, por 2 vezes, precisou receber o benefício por meio do INSS. Em 2003, auxílio maternidade e em 2003, auxílio doença, depois de sofrer um acidente de moto. Eu recebi tudo certinho, tudo bonitinho. Ninguém falou nada. A amiga e advogada orientou Maria de Fátima a registrar boletim de ocorrência por estelionato. Agora entraram na justiça para garantir o direito da viúva. Por isso que nós tivemos que entrar, inclusive, com uma tutela antecipada. Comprovamos a dependência, o casamento, né? E o direito, né, que assiste a ela. Eu vejo que o INSS está fazendo um corpo mole, uma má administração, né, de um direito que assiste a ela. Porque isso aí está bem nítido. O direito dela está lá. Ela está viva. Existe a comprovação, senão, né, não teríamos entrado com a ação, né? Eu estou com tudo atrasado. Entendeu? Todas as minhas contas estão atrasadas. Então, assim, eu só quero receber o que é certo, o que é justo. Que coisa! Residenciais para idosos têm sido cada vez mais procurados para moradia ou estadia curta. Em uma instituição localizada em São Paulo, por exemplo, em um ano, a procura para essas 2 modalidades cresceu mais de 100%. Imagine unir cuidados com a saúde, aprendizado e entretenimento em um só lugar. Tem muita atividade física e passa muito depressa o tempo aqui, viu? E não tinha como ser diferente. Neste residencial para idosos, a dona Lucy dança, socializa, aprende muita coisa ainda hoje, apesar dessas imagens terem sido gravadas antes da pandemia. As atividades aqui preenchem. Fora o acompanhamento médico com enfermagem 24 horas por dia. Então, nós temos a possibilidade de fazer fisioterapia, temos o acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico, e nós vamos vendo a evolução clínica desta pessoa ao longo do tempo. E essa estrutura toda tem atraído cada vez mais famílias. Só nessa instituição de longa permanência para idosos, a procura para a temporada cresceu 118% de novembro de 2020 a novembro de 2021. No mesmo período, o interesse em residir no local teve crescimento de 137%. Esses números podem ser explicados pelo aumento da população com mais de 60 anos no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2030, a quantidade de idosos no país vai ultrapassar o total de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. E aí, residenciais para esse público deverão ser cada vez mais necessários para atender essa parcela de forma adequada e eficaz. O que nós vemos é que as famílias estão ficando cada vez menores, são poucos filhos e os idosos acabam ficando muitas vezes sozinhos em casa, alguns que não têm tanta convivência, né, mas são independentes, mas não conseguem, a família está um pouco mais distante, né, pelas condições da vida mesmo, não de desejo, e outros que precisam de cuidados especiais. Foi para ter esses cuidados que a dona Doroti resolveu passar uma temporada nesse residencial, quando quebrou o fêmur em um acidente no final de 2019. Para assim, ter tratamento necessário devido à impossibilidade de locomoção. Só que ela gostou tanto da estrutura que acabou ficando para morar, como conta o filho Alexandre. Ele é como se fosse um apartamento, só que é um apartamento que traz cuidados especiais, né? Então eu tenho médicos, eu tenho enfermeira, eu tenho fisioterapia, eu tenho salão de beleza que ela pode ir, então ela consegue viver ali normalmente e entrar e sair na hora que ela quiser. Então a gente precisa tirar um pouco a pandemia de lado para fazer esse comentário, claro, né? Mas normalmente a gente entra e sai a qualquer momento. E quando não dá para sair, ela mata a saudade assim. Eu tenho meu celular, onde eu me comunico com amigos, com a família toda, com os netos, todos os dias. Mas claro, só depois das atividades que realiza diariamente.
mas elas fazem exercícios, elas fazem trabalhos manuais, elas fazem costura, eles têm um coral e ela canta no coral, ou seja, tem atividades ali o dia inteiro, é uma coisa bem interessante para as pessoas assim mais idosas. Nós sabemos que mesmo para quem é totalmente lúcido, o fato de fazer atividades, de ter interação, de brincar com jogos, exercitar a leitura, tudo isso, ele diminui o risco de progressão para uma síndrome demencial. E essas atividades ainda estimulam os residentes a iniciativas como esta. Onde a dona Dorothy reside, elas têm um grupo de senhoras muito ativo, né? Então, elas mesmo fizeram, olha, vamos fazer aula de tricô. Isso é muito bacana, porque vem delas. Isso nós queremos fazer. Então, elas têm um grupinho que tricota, e elas tricotam e elas vão fazendo ações daquilo lá. E assim, uma vai ensinando para a outra. E aí elas formam um grupo, que é uma coisa que nós estimulamos muito também. Eu tenho tudo que uma pessoa de minha idade necessita. Eu voltei assim a ser uma menina não de 81, de 18. Até porque na instituição ela encontrou muitos amigos. Tenho muitas amizades, coisa que se eu estivesse em minha casa, eu estaria só, sentada em um sofá, vendo televisão. Televisão que a dona Dorothy não deixou de assistir. Mas hoje liga o aparelho mais à noitinha, quando volta para a suíte, que tem exatamente a mesma mobília que ela tinha em casa. A gente levou a cama que ela tinha, com o colchão que ela tinha, 2 poltronas que ela tinha em casa, a televisão com o móvel que ela tinha em casa. Então a gente criou um ambiente dela dentro do fora. Então eu me sinto como se estivesse dentro de minha moradia mesmo. Eu assim desço, cumpro com todas as minhas obrigações dentro das minhas condições, aí subo no meu apartamento, me sinto como se eu estivesse dentro do meu lar. Assim que eu tenho essa casa, um lar com amigos, com muito amor, com muitos abraços, muito carinho. Que coisa boa! A seguir, Orçamento 2022 do Estado foi aprovado na Câmara dos Deputados. Durante a sessão ordinária, os deputados aprovaram em plenário os projetos de lei orçamentária anual 2022 e da alteração da PPA, o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023. Os parlamentares incorporaram quase 2.000 emendas em cada um dos projetos, que agora estão prontos para ir a plenário. O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2022. A proposta prevê a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o projeto, o governo deverá arrecadar um total de 37 bilhões de reais no ano que vem, 20% a mais que neste ano. As despesas incluem gastos com saúde, educação, infraestrutura, segurança pública e outras ações como a reserva de recursos para programas sociais. O plenário aprovou a proposta com mais de 1.900 emendas incluídas ao texto original pelo relator na Comissão de Finanças e Tributação, deputado Marcos Vieira, do PSDB. A Lei Orçamentária Anual é a lei mais importante que tramita no Parlamento Catarinense todos os anos, porque ela estima a receita e fixa a despesa, ou seja, mexe com o cidadão catarinense no ano seguinte. E foi isso que acabamos de fazer. Um orçamento da ordem de praticamente 37 bilhões de reais para todas as áreas do governo, inclusive dos poderes, esses serão destinados para custear a vida dos catarinenses. Então, por isso que o plenário aprovou por unanimidade, com 2.000 emendas. E ali incluídas as emendas denominadas emendas parlamentares impositivas, que a partir de 2018 os deputados indicam em cada um dos seus municípios quais as ações que deverão ser resolvidas em benefício da população. Na mesma reunião, também foi aprovado o projeto para alteração do PPA, o Plano Plurianual, que inclui as obras e outras ações previstas para o quadriênio 2020 e 2023.
A proposta prevê a suplementação dos recursos destinados aos poderes e órgãos públicos com a inclusão de um novo programa de gestão em educação em defesa civil e 49 subações. Entre elas se destacam bolsas de apoio a estudantes do ensino médio, pavimentação e recuperação de rodovias, apoio a projetos de conservação de nascentes, locação de equipamentos para o reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo e implementação do Centro de Desenvolvimento Cultural e implementação do corredor ferroviário de Santa Catarina. Nós estamos fazendo a revisão do PPA 2020 e 2023. E é claro que quando se faz o orçamento, novas ações deverão ser criadas. Por isso tem que se fazer a revisão do PPA. E o PPA, tudo aquilo que consta do PPA, não consta obrigatoriamente no orçamento. Mas tudo que consta no orçamento tem que constar do PPA. Por isso que constantemente tem que se fazer as revisões. E as revisões são as mais diversas ações que são incluídas todos os anos no PPA. E vamos agora a um giro de notícias aqui pela nossa região. O resultado final do concurso público da Prefeitura de Criciúma já foi divulgado na última segunda-feira. A classificação e as notas finais estão disponíveis no site 2021criciúma.fepese.org.br. A prova escrita foi realizada em outubro em 4 locais diferentes. As vagas para nível fundamental eram para agentes de manutenção, vigilância e limpeza, agente de serviços, motoristas, operador de equipamentos rodoviários, pedreiros. Já a nível médio foram para fiscais de tributos, fiscais gerais, técnicos administrativos e ocupacionais e técnicos em processamento de dados. Para nível superior foram para as áreas de análise de sistema, assistente social, engenheiro civil, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, médico veterinário, subcontador e terapeuta ocupacional. O vereador Elcio Roberto Ramos foi eleito novo presidente da Câmara Municipal de Uruçanga para o exercício 2022, em votação ocorrida na reunião ordinária desta terça-feira. A votação aconteceu de forma aberta, nominal, como prevê o regimento interno do Legislativo. A vice-presidência será do vereador Daniel Regis Pereira Moraes, do PSD, o primeiro secretário, Luan Francisco Weiner, do MDB, e o segundo secretário, José Carlos José, do PP. Com a realização da última sessão do ano, na última terça-feira, o recesso parlamentar dos vereadores iniciou e termina na primeira reunião ordinária de 2022, que foi agendada para o 1º dia de fevereiro. Aproximadamente 2.000 presentes foram arrecadados para o Natal do Bairro da Juventude. A mobilização teve início em novembro e contou com o envolvimento de empresas parceiras, entidades, instituições educacionais e pessoas físicas que receberam cartinhas das crianças da instituição ou promoveram ações internas em suas equipes. A entrega aconteceu na última semana na educação infantil e no centro multiuso da instituição. A Associação Amor à Vida, a AMOV de Criciúma, esteve no Hospital São José para entregar os mimos com os bombons aos pacientes adultos e também da ala pediátrica que estão em tratamento contra o câncer. A ação foi realizada com doação de doces e chocolates vindos da comunidade. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta quarta-feira. Lembrando para você que você pode seguir a gente também nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e, é claro, nosso canal do YouTube. A todos vocês uma boa noite, até amanhã.